A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o canal Tudo Sobre o Cristão, mais uma vez. Bom, esse aí, para quem conhece, é Divaldo Pereira, né? Franco, ele é médium, né? Creio que a maioria dos espíritas conhece ele, mas falo assim para quem não conhece, porque para quem não é espírita, talvez não conheça ele. Peguei a respeito desse vídeo aqui, ó. O médium Divaldo Pereira explica como tem visões. Eu vou soltar só aqui um videozinho antes, para que a gente acompanhe daqui, para que você entenda sobre o que a gente vai estudar na Palavra de Deus, tá bom? Ver o que a Palavra de Deus fala. Primeiro vamos ver o que ele fala aqui. Então fomos a uma sessão espírita e sucessivamente. Mas eu era muito católico. Muito católico. E que é o sacerdote, como era natural. Ele, um homem de muita visão, me disse que sim, era um pecado. Que eu poderia ir pecar no sábado, eu confessava, no domingo eu comungava. E então estava perdoado. Terminou por ele me dizer sinceramente que eu deveria me dedicar ao espiritismo. Porque a igreja não condena o fenômeno mediúnico. Olha só o que ele está dizendo. Não recomenda. Mas vamos ver o que diz a Palavra de Deus. Ser algo muito delicado e dedicado a seres especiais, como os santos que a igreja reconhece. Pois bem, se você quiser confirmar o que ele falou, você vai voltar o vídeo e vai observar. Mas ele diz no vídeo que ele era católico no tempo, mas que o sacerdote lá da igreja católica falou para ele que era melhor ele seguir o espiritismo. E foi o que ele fez, seguindo o espiritismo. Ele também diz que a igreja não condena o espiritismo, mas recomenda que a pessoa se afaste disso. Porém, ele mesmo disse que o sacerdote da igreja católica mandou ele seguir o espiritismo. Mas tudo bem. O importante não é o que a igreja católica fala. O importante não é o que a igreja protestante fala. O importante é você conhecer as escrituras que se encontram na Bíblia e, de acordo com o conhecimento que eu tenho, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus me diz a respeito de falar com mortos? Então, a gente vem aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 10 ao 14. Vamos ler. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Versículo 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, aqui está dizendo, Deus está dizendo para Moisés que Moisés não pode falar com os mortos, e quem serve a Deus não pode falar com os mortos. Ok? Então a palavra de Deus, ela nos alerta, nos mostra, aqui livro Deuteronômio, capítulo 18, do 10, eu li até o 14, aqui já mostra, certo? A Bíblia também diz, a Bíblia relata que ao homem está determinado a morrer uma só vez. Olha só. Vamos ver se você consegue ler junto comigo aqui, ó. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Versículo 27.
E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, uma pessoa que morre, ela não pode voltar a falar com as pessoas. Então você deve se perguntar, e por que lá Deus falou para Moisés evitar falar com os mortos? Porque esses mortos não são as pessoas, seus familiares que morreram, que estão falando com você, se comunicando com você. E sim, espíritos enganadores. Vamos ver isso na Bíblia, Jesus, o apóstolo Paulo também agindo contra esses espíritos enganadores. Olha só, essa passagem aqui, esse acontecimento aqui vai com o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 16, versículo 16. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha, falava como uma pessoa normal, falava palavras que agrada, falava mansamente, né? Todo mundo estava admirado com aquilo. Só que quem é de Deus, Deus revela a pessoa de Deus para, olha o que acontece agora. Isto se repetia por muitos dias e ninguém conseguia entender aquilo. Essa mulher deve ser uma pessoa de Deus, está falando de Deus, está avisando aqui e tal. Mas olha o que acontece no versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, o apóstolo Paulo, que foi escolhido por Jesus Cristo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito adivinhador, na mesma hora saiu. Então, muitas pessoas vão aos centros espíritas acreditando que está falando ali com o pai que faleceu, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o marido, com um parente, com a pessoa que ela gostava. Só que ali já não é mais o parente dela. São espíritos enganadores. Assim como existiu o espírito de adivinhação, esse espírito de adivinhação, ele fala tudo que aquela pessoa falou para você, que só você sabia. E o que acontece? Você está sendo enganado por espíritos enganadores. Você quer ver outra prova disso? Maria Madalena, no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, a partir do capítulo 7, Jesus, deixa eu encontrar aqui para você, na verdade, capítulo 8, olha, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, versículo 2, diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas. Deixa eu ampliar aqui para que a gente possa ler juntos, porque às vezes eu mexo aqui no zoom do pronto. Vamos lá, começar do primeiro. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles, que eram os discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então a gente começa a observar que há espíritos, existem demônios que se passam por parentes para enganar aquelas pessoas que ali estão fragilizadas com a perda de um parente. E esses espíritos, eles também influenciam outras pessoas e adivinham coisas. Por exemplo, um médium, ele pode falar o nome do seu pai, o nome da sua mãe, e você vai ficar admirado, porque o espírito que está dentro dele atuando ali, o espírito de adivinhador, você pensa que é aquele homem sendo usado por Deus, mas não é. Você vê aqui na Bíblia que existia esta mulher com espírito de adivinhação, que o apóstolo Paulo, usando o nome de Jesus, a autoridade que Jesus deu a ele, expulsou, mandou que saísse daquela mulher e saiu. Aqui você vê Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios, a qual o Senhor Jesus também expulsou dela esses demônios.
Então, é de ficar alerta com isso. Outra coisa que ele fala, a igreja não condena. A igreja não é a palavra de Deus, nem a igreja protestante, nem a igreja católica. A palavra de Deus são as escrituras, e é por ela que você deve seguir, obedecer a palavra de Deus. Então Deus deixa esse alerta aí, né, neste vídeo, mais uma vez, para que você tome muito cuidado daqui para frente, amado, no que está, nas coisas que está acontecendo, pois o Senhor Jesus Cristo disse que muitas pessoas seriam enganadas, e não é que o médio Divaldo Pereira esteja enganando ninguém, não, é que talvez ele mesmo tenha sido enganado por esses espíritos que ele não quer admitir. Mas como o próprio homem falou para ele, que você vai conseguir escutar aí no vídeo, que ele disse que são seres espirituais, ou seja, são criaturas que estão além de nós. Então tome cuidado onde você está indo. Se você quer conhecer o Senhor Jesus Cristo, conheça através das Escrituras. Ele é o único que pode te levar à salvação eterna. Aceite o Senhor Jesus Cristo hoje como o teu único e suficiente Salvador. Abandona toda a prática de espiritismo, toda a prática de religiosidade, e passa a servir a um Deus verdadeiro, ao qual é o Senhor Jesus Cristo. Amém?